vocês. Obrigada por esse tempo aí para conversar um pouquinho com a gente da Caras. E, assim, primeiro de tudo eu queria falar que eu assisti o filme hoje de manhã, eu achei ele incrível, assim, ainda mais nessa onda que a gente está vendo no cinema de mostrar mais sobre o mundo feminino, falar sobre o feminismo, sobre, assim, as coisas que a gente enfrenta sendo mulher, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta diretamente para a Paloma. Eu queria saber um pouquinho qual foi o maior desafio do filme para você, né? Você praticamente encarna aí duas mulheres, né? A Monique fofinha e a Monique de TPM. Como que foi isso para você? Monique fofinha, adorei. Monique fofinha, Monique TPM. Eu acho que é justamente esse o grande desafio, né? Porque pensando assim como estudo, né? Eu lembro que quando o primeiro dia que eu cheguei para estudar as cenas, fazer leitura com a Lili Fonseca, Helena Fonseca, nossa diretora, eu cheguei com um cartaz assim, Monique TPM e Monique Nick, e fui separando as características de uma e de outra. Então, assim, eu tinha que diferenciar isso no filme, para que o público pudesse entender quando uma era uma e quando a outra era outra, né? Esse acho que era o grande desafio. No tom de voz, minimamente, no andar, no conversar com as pessoas, ou no próprio pensamento, né? Porque a Monique TPM está ali no pensamento da Monique Nick o tempo todo. Então, acho que esse foi o grande desafio, apesar de ser a mesma pessoa, apesar de ser a mesma mulher, porque acho que essa é a nossa grande sacada do filme. Nós, mulheres, podemos ser o que a gente quiser, existem várias personalidades dentro da gente. E o importante é você descobrir isso, né? Você encontrar o equilíbrio dessas duas mulheres. Você pode ser uma mulher mais sensível, uma mulher que de repente está insegura em algum momento, mas o que você faz com essa Monique que de repente está te paralisando a vida? Aí vem a Monique TPM justamente para te dar uma injeção de ânimo e falar, não, peraí, sacode tudo, joga para cima, porque a vida é muito mais do que isso e você tem muito mais a conquistar, né? Então, o equilíbrio das duas é o que me move, é o que eu, Paloma, busco através do meu autoconhecimento, trabalho isso dia a dia. E foi maravilhoso, maravilhoso contar essa história. E assim, agora eu queria fazer uma pergunta para a Jaqueline, né? Que eu estava na coletiva hoje de manhã e eu vi que o filme ele está sendo idealizado há muito, muito tempo. E é um assunto que ele é atual, há 10 anos atrás, continua sendo atual hoje, e passa uma mensagem muito bonita sobre o empoderamento feminino, mostrando com humor também situações que a gente passa simplesmente por ser mulher, né? Eu queria saber um pouco qual a importância para você de retratar isso atualmente, né, e trazer esse filme para o cinema. Para mim é extremamente importante, não apenas por ser mulher, né, e por ter vivenciado coisas, muito do que está no filme eu vivenciei, né, a gente acaba usando muito da nossa vida, né, quem escreve acaba fazendo isso, né, não tem jeito, mas assim, é muito importante para mim como mulher fazer isso, principalmente porque eu acho que a gente hoje em dia tem esse pensar de que está tudo aí, né, nas redes, então todo mundo sabe tudo, está tudo muito óbvio. Mas às vezes a gente tem que repetir, né, tem que bater na tecla. E eu acho que existem coisas que a gente tem que bater na tecla sobre as mulheres. E para mim esse filme é importante porque falar de sororidade e falar de que tudo que acontece sobre a mulher, principalmente coisas tabus como TPM, são naturais e devem ser olhadas da forma mais natural possível, são muito válidas. Tá? E assim, que as mulheres têm que amar tudo que acontece com o corpo delas. Então, para mim, isso é muito importante. Tá? Então, para mim, esse filme ter conseguido finalmente, né, que esse filme saísse, para mim foi realmente uma grande vitória. Tá? Ah, legal. E assim, já pegando um fiozinho aí no que você falou, eu queria saber de vocês duas se já teve alguma situação que aconteceu no filme, principalmente em relação ao machismo que a gente vive, né, diariamente, que já aconteceu com vocês aqui na vida real. Qual mulher não passou pela situação de estar falando algo que ela tem total conhecimento, não é? E um homem, né, a interromper e explicar o que ela está pensando. Não, porque ela quer dizer isso. Né? Parece que a pessoa entrou na sua mente e está querendo
explicar o que você está pensando, como se ele soubesse o que você está pensando. Qual mulher nunca passou por essa situação, né? Isso é uma coisa muito eu básica. acho que pois é, isso acontece com frequência. Eu acho que minimamente, assim, a gente passa, às vezes nem percebe, ou de maneira macro ou de maneira mínima, a gente passa por essas questões, assim, que o machismo ainda está enraizado, né? Não só nos homens, como em algumas mulheres também, e até na gente, porque eu acredito que a gente está num processo de autoconhecimento, de reavaliação do nosso posicionamento feminino na sociedade, ao ponto de a gente se observar, peraí, se eu estou permitindo isso, eu só estou assinando embaixo o machismo. Não, peraí, não posso permitir isso. Não posso olhar para aquela mulher com um olhar machista, como de repente olhava lá atrás. A mulher pode ser o que ela quiser, ela pode fazer como ela quiser. Eu não tenho, assim, algum caso extraordinário, assim, mas são nesses mínimos detalhes. No nosso trabalho, eu como atriz, muitas vezes, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar que eu sou além de um rosto bonitinho. Você, você é bonitinha. Tá, e aí? O que você pode me oferecer mais? Poxa vida, eu estudei para ser atriz, eu estudo, me renovo a cada dia, né? Deixa eu abraçar esse projeto por você confiar e reconhecer o meu trabalho, independente de beleza ou qualquer coisa parecida, né? Somos muito mais do que isso. Então, existe ainda, né? Isso ainda bate na nossa porta de alguma maneira, mas eu acho que a gente está nesse movimento, a gente usa a nossa arte, o cinema, projetos de audiovisual, justamente em momentos como esse também de entrevista, para que as pessoas possam ter esse chacoalhão mesmo e mudar esse padrão de uma vez por todas. É isso. E assim, gente, uma coisa que não tem como não comentar sobre é a trilha sonora do filme, que ela é praticamente um outro personagem, né, assim, totalmente feito por mulheres, com vozes femininas cantando, músicas muito, assim, falando sobre o que está acontecendo ali. Queria saber um pouquinho como funcionou esse processo da trilha sonora no filme. Eu não participei desse processo, né, então eu não vou me arriscar a falar, entendeu? Mais a fundo, eu também não participei do processo. Para mim, a trilha sonora foi uma grande surpresa quando eu assisti. Eu falei, caraca, é muito mais do que uma trilha sonora que aparece ali pontualmente no filme. Como você disse, a trilha sonora é um personagem e que está ali dialogando com a personagem Monique o tempo todo. Né? Quem teve mais a fundo na criação, né, da música foi a Lili Fonseca, a nossa diretora, que estava ali ao lado do Xuxa, co-criando ali, sei lá, diariamente, eu acredito, porque ela acompanhou passo a passo desse processo criativo. E eu fico muito feliz, porque a nossa equipe, ela é, assim, na maioria, realmente feminina. E existe um coletivo feminino ali, dando voz a essa trilha sonora, e que eu acho enriquecedor. Foi um detalhe que, quando eu assisti, eu falei, caraca, é a cereja do bolo, né? Teve ali o nosso texto muito forte, a nossa direção ali, nós, atrizes, contando a história, e a trilha sonora veio, né, enriquecer o nosso trabalho com uma potência bem, bem legal. Caras, eu sou muito feliz, porque eu tô sempre aí com vocês de alguma maneira. Se vocês têm 30 anos aí, muitos anos eu já estive presente em vários momentos da Caras, vocês também em vários momentos da minha vida, sempre levando o meu trabalho, levando um pouquinho da minha vida para o público da Caras. Sou muito feliz por esse encontro. Parabéns a todos da edição, todos os jornalistas que estão aí sempre cavando pautas e levando entretenimento também para o público, e que vocês possam ter mais 30 anos. Bem, então vou dar meus parabéns também para vocês. Olha, que os 30 anos se multipliquem 3 vezes 3, 3 vezes 3, 3 vezes 3. Muito sucesso sempre, muita alegria. E parabéns pela jornada, parabéns por toda a trajetória de vocês, tá? Um grande beijo e muito sucesso sempre aí.